Senhoras e senhores deputados, Senhora Secretária de Estado dos Recursos Humanos e dos Antigos Combatentes, vamos dar início à audição da Senhora Secretária de Estado no âmbito da discussão do Estatuto do Antigo Combatente. Esta audição é a última que nós vamos fazer no âmbito desta discussão. Após esta audição, iniciaremos os trabalhos de discussão na especialidade dos diferentes articulados apresentados pelo Governo e pelos grupos parlamentares. A grelha de tempos da audição, conforme acordado previamente e também comunicado à Senhora Secretária de Estado, é de uma intervenção inicial de 10 minutos da Senhora Secretária de Estado, a que se segue uma intervenção de 5 minutos de cada grupo parlamentar e uma resposta final da Senhora Secretária de Estado de 5 minutos. Como de costume, apelo-vos ao cumprimento dos tempos para que as coisas corram bem como têm corrido até agora e, sem mais delongas, dava a palavra à Senhora Secretária de Estado para a sua intervenção inicial. Faz favor, Senhora Secretária de Estado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados da Comissão de Defesa Nacional, senhores deputados antigos combatentes, senhores antigos combatentes, deficientes militares e suas associações representativas que nos acompanham online e que eu aqui saúdo, caros residentes do lar militar que, celebrando nesta data o seu 49º aniversário, merecem aqui uma referência especial. Nesta casa se consumará, muito em breve, o dia mais esperado pelos combatentes. Esta é a oportunidade que temos. Ao apresentar uma proposta de lei ao Parlamento que aprova o Estatuto do Combatente, o Governo valoriza a importância da procura de uma solução que reúna o mais amplo consenso possível e que possa, por isso, ser ponto de partida para um ato de reconhecimento plural, a expressão de homenagem coletiva e transversal da nação, contributo para a dignificação daqueles que serviram a pátria com coragem, lealdade, abnegação, sacrifício e, portanto, homenagem que constitui um dever de todas as gerações. Para muitos, para os veteranos, este é o culminar de uma longuíssima espera e urge, por isso, avançar. Esta é a oportunidade que temos. O Governo deu um contributo inicial, enviando ao Parlamento a sua proposta de lei de Estatuto, agora mais robusta, embora responsável e adequada à situação global do país. Tivemos por objetivo garantir o reconhecimento e a solidariedade. O Estatuto deverá materializar o reconhecimento do Estado português aos militares que combateram ao serviço de Portugal e que nos incumbe e nos cabe inscrever na história como sendo titulares do reconhecimento da nação, associando à aprovação de um Estatuto o simbolismo da instituição do Dia do Combatente e a criação do Cartão do Combatente. Outros simbolismos certamente aqui caberiam, como os que, entretanto, nos foram propostos e que podemos partilhar mais adiante, como a Companhia da Bandeira Nacional no dia derradeiro, ou o crachá do combatente para trazer ao peito em todos os outros dias, para aquele que, orgulhosamente, desejar dizer ao mundo da sua condição de veterano. Mas o Estatuto deve também ser lugar de solidariedade e valorização. Foram muitas as associações ou grupos informais que ouvimos e nos fizeram chegar propostas para o Estatuto. Destaco o eixo comum a todas elas: a solidariedade para com os combatentes que mais precisam. É neste desejo de cuidar dos mais vulneráveis que se enquadra a proposta do Governo dirigida aos deficientes militares, que altera o Decreto-Lei número 503/99, no sentido de afastar a aplicação deste Decreto-Lei àqueles que contraíram doenças e lesões no cumprimento do serviço militar, quando os factos que dão origem à pensão de reforma ou de invalidez tenham ocorrido antes da entrada em vigor desse diploma. Passando a aplicar-se o Estatuto da Aposentação, mais favorável, isso traduzir-se-á num aumento relevante do benefício obtido. Naturalmente, esta alteração deverá ser acompanhada da revisão dos processos dos deficientes militares, entretanto abrangidos por aquele diploma de 99, o que importa acautelar. Para o mesmo fim, vem também proposto o aumento do complemento especial de pensão, que duplica na sua taxa de formação de 3,5% para 7%. Este benefício abrange os combatentes com pensões do Subsistema de Solidariedade da Segurança Social, que
que são as mais baixas. Por não ser imposto um prazo para que possa ser requerido, este benefício pode vir a ajudar todos aqueles que possam ainda ter ficado para trás. E porque o objetivo é não deixar ninguém para trás, se decidiu igualmente consagrar na proposta de lei um plano de apoio aos antigos combatentes em situação de sem-abrigo, que se cria com o Estatuto e se vem também dar letra neste projeto ao plano de apoio aos deficientes militares, que atingiu já os mais de 1000 apoiados e que importa que permaneça como instrumento de apoio fundamental. Também se sedimentam na ordem jurídica, através do Estatuto, o Balcão Único da Defesa e o Centro dos Recursos de Stress em contexto militar, e institui-se a Unidade Técnica dos Antigos Combatentes. Propõe também novos direitos, instituindo-se a favor dos veteranos de guerra a entrada gratuita nos museus e monumentos nacionais e a gratuitidade dos transportes públicos nas áreas metropolitanas e comunidades intermunicipais. Estas propostas não devem ser consideradas de valor meramente simbólico. Basta pensar-se que por cada utilização gratuita de um transporte por um antigo combatente será devida uma compensação à empresa prestadora de serviço por parte do Estado, nos termos gerais. As preocupações sociais levaram ainda a que se protegesse a família militar. Fica consagrado na lei que serão prestados serviços de apoio médico, psicológico e social nos casos devidamente sinalizados pelas estruturas da Rede Nacional de Apoio, não só aos militares expostos a fatores traumáticos de stress durante o serviço militar e que padeçam de patologias relacionadas com o stress pós-traumático de guerra, mas também aos familiares, bem como aos cônjuges e unidos de facto sobrevivos dos antigos combatentes. A proposta apresentada não esqueceu também os militares que vêm integrando as Forças Nacionais Destacadas, assegurando o cumprimento das obrigações internacionais de Portugal no âmbito de missões de caráter militar, com objetivos humanitários ou de estabelecimento e manutenção da paz, algumas das quais com elevados níveis de perigosidade, designadamente em países ou territórios que estejam em situação de guerra, de conflito armado ou de insegurança generalizada. Embora o seu contributo seja bem distinto daquele que se exigiu aos jovens na guerra colonial, estes com um percurso de vida que nenhuma outra geração sofreu, também aqueles militares, pelo seu valoroso contributo, merecem reconhecimento pelo Estado português. Termino esta resenha sublinhando que se procurou, através da apresentação desta proposta de lei do Governo na Assembleia da República, empenhar o esforço de todos e o reconhecimento por todos num gesto coletivo de dignificação que, por ser do Parlamento, reforçará a homenagem devida pelas instituições democráticas e pelos portugueses aos combatentes e ao seu sacrifício. Creio, muito francamente, que todos juntos saberemos caminhar no sentido certo, no sentido do reconhecimento pela nação, mas também da solidariedade para com todos os combatentes e suas famílias. O Estatuto permite fazê-lo. Como tive já a ocasião de afirmar nesta Casa da Democracia, é muito mais o que a todos nos une nesta proposta do que aquilo que nos separa. Este processo legislativo é a oportunidade que temos. Cabe ao Parlamento a sua versão final. Contem todas as senhoras deputadas e os senhores deputados comigo, com a Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Antigos Combatentes e com o Ministério da Defesa Nacional, nesta ou na sede que escolherem, para continuar a contribuir construtivamente para o Estatuto de Reconhecimento e Solidariedade que aqui hoje se ajuda a desenhar, prestando esclarecimentos e contributos que venham a entender necessários. Creio que a proposta que o Governo aqui trouxe oferece uma base de trabalho e de diálogo para que este Parlamento possa, agora pelo seu pulso, inscrever 2020 como o ano em que se cumpriu, sublinhando, então, o lugar digno dos combatentes na nossa história. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Sr. Deputado Diogo Leão, tem a palavra, faz favor, em nome do Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados.
Senhora Secretária de Estado dos Recursos Humanos e Antigos Combatentes, aceita a estima do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e permita-me que lhe agradeça a sua esclarecedora intervenção inicial sobre o Estatuto do Antigo Combatente, nomeadamente por ter tornado mais claro o processo de concepção e construção da proposta de lei do Governo, assim como a forma disponível e aberta como tem interagido com as motivações e reivindicações de dois universos de cidadãos que merecem a nossa maior consideração, os deficientes das Forças Armadas e os antigos combatentes, nomeadamente os da guerra colonial ou do ultramar. É quase espantoso que somente 46 anos depois do 25 de Abril e 45 anos depois das independências e do fim derradeiro da presença militar portuguesa em África, no contexto de uma dura e desgastante guerra em 3 frentes, este Parlamento esteja em condições de, a brevíssimo prazo, vir a aprovar um Estatuto do Antigo Combatente em reconhecimento do passado e também do presente, pois também integrará alguns combatentes das FNDs. Mas estas mais de 4 décadas decorridas fazem-me recordar aqueles belíssimos e poderosos versos de Sofia sobre aquele outro soldado que serviu no ultramar no século XVI, Luís de Camões. Irás ao passo, irás pedir que a tensa seja paga na data combinada. Este país te mata lentamente, país que tu chamaste e não responde, país que tu nomeias e não nasce. A realidade que contraria aqui a poesia é que o país renasceu de facto. Portugal renasceu, cresceu, consolidou uma verdadeira democracia representativa, mas se na ânsia democrática outras opções de valor foram feitas, deu-se voz à sociedade, desenvolveu-se o país, multiplicaram-se progressos quase inimagináveis na transição de um sistema anacrónico de metrópole e províncias ultramarinas para um Portugal soberano, atlântico e europeu, durante estas mais de 4 décadas decorridas, temos de reconhecer que não fomos capazes, enquanto país, enquanto comunidade, enquanto sociedade ativa e solidária, de reconhecer em toda a extensão e merecimento o sacrifício de uma geração de antigos combatentes que empenhou alguns dos melhores anos da sua juventude a lutar por um paradigma que a nossa própria liberdade e que o princípio da autodeterminação dos povos liminarmente recusou e rejeitou. A verdade é que o país falhou durante longos anos, anos demais, com os antigos combatentes de Portugal. Para alguns, tratava-se de apoiar os principais instrumentos, os soldados, os sargentos, os oficiais do quadro, mas também os milicianos, de uma guerra que o país quis esquecer e talvez tenha sido essa a principal fragilidade a nível da mentalidade das gerações de governantes e de parlamentares que nos precederam, em que infelizmente não foram capazes ou eficientes o suficiente para chegar ao ponto em que nós nos encontramos hoje. Hoje, pelas iniciativas legislativas do Governo e de quase todos os grupos parlamentares, vemos que o paradigma mental e substancial se alterou, e bem, e que Portugal procura a reparação histórica possível, naturalmente, com os antigos combatentes, no eixo do reconhecimento e da solidariedade. Todos aqueles que cumpriram o seu serviço militar de 1961 a 1975 em teatros de guerra limitaram-se a cumprir com o seu dever. Não nos interessam as suas motivações pessoais ou políticas, interessa-nos que cumpriram ordens, submeteram-se à disciplina e prepararam-se para combater. Não nos interessa julgar como legisladores em nome de que se sacrificaram. Interessa-nos simplesmente que se tenham sacrificado, que se tenham sujeitado a esse sacrifício e ao serviço militar obrigatório. E no caso dos deficientes das Forças Armadas e dos muitos que regressaram com stress pós-traumático, o país deve-lhes tudo o que possa ainda fazer para mitigar e atenuar os sofrimentos possíveis, porque sabemos que outros são irreparáveis para o resto da vida. Consagramos ao anterior Governo e ao atual Governo do Partido Socialista a vontade política de propor e apresentar estas propostas de lei, nomeadamente a proposta que está em causa, a 3 desta legislatura, para corporizar um conjunto de direitos e benefícios para os antigos combatentes. Reconhecemos que a atual proposta está melhor construída, mais robusta do que a apresentada na legislatura anterior, evoluiu-se, é um belíssimo ponto de partida, consagrando não só históricas e justíssimas reivindicações da ADFA, como também aumentando substancialmente o valor do complemento especial de pensão, apoiando assim os mais vulneráveis dos vulneráveis e assumindo também princípios de gratuitidade, de utilização de transportes públicos ou de entrada nos museus e monumentos nacionais para um extenso universo de antigos combatentes. São propostas que alguns, já temos assistido a isso, procuram desvalorizar, Sra. Secretária de Estado, mas que têm, obviamente, investimentos financeiros avultados atrás de si e é preciso assinalar positivamente esse esforço. Eu termino, Sr. Presidente, simplesmente afirmando que da parte do Partido Socialista teremos disponibilidade para acolher e para trabalhar
com várias propostas dos grupos parlamentares no objetivo de tornarmos este Estatuto um texto que possa refletir as reivindicações dos antigos combatentes e dos deficientes das Forças Armadas e a bem de um consenso alargado que só pode ser útil, interessante e relevante para o país. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Reis, do PSD, tem a palavra, se faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, mais uma vez. Cumprimentar novamente a Sra. Secretária de Estado, agradecer a sua intervenção inicial e dizer-lhe que, depois das audições com as associações socioprofissionais, com os antigos combatentes, com os deficientes das Forças Armadas, e depois até do contacto com muitos, sobretudo antigos combatentes, devia ser um motivo de orgulho estarmos aqui. Mas de facto, até por algumas coisas que o colega que me antecedeu registou, é quase incrível como é que, passado tantos anos, há situações que esta sua proposta de lei do Governo, aliás, trata e que as nossas propostas dos vários partidos também tratam, que ainda não estão resolvidas. E isso é mais uma sensação de alívio, de chegar aqui a um princípio quase de consenso, do que propriamente de orgulho. É também uma responsabilidade, porque isso obriga-nos a chegar mesmo a um consenso. E esse consenso deve ser feito também com algum enquadramento para fugirmos a controvérsias, para fugirmos a polémicas, já que está aberto aqui um bom clima para chegarmos a um documento único que todos possamos votar. Eu recordo que o PSD e o CDS, em 2019, apresentaram uma proposta conjunta de alteração, no sentido de acumular benefícios para os antigos combatentes, aliás, algo que já tinha estado em vigor entre 2002 e 2008, e que se cifrava num encargo na ordem dos 7 milhões de euros, que seria suportado pela Lei de Programação de Infraestruturas Militares, depois veio a ser alterada, e que esse financiamento depois passou a ter que ser suportado pelo Orçamento de Estado, e por isso acabamos por perceber que se inviabilizou na última legislatura chegar a um consenso. Utilizando as palavras do Ministro à data, vários partidos apresentaram diferentes propostas que tinham um impacto significativo, já não havia tempo útil para chegar a um entendimento. A Sra. Secretária de Estado veio aqui dizer que hoje, que não houve, aliás, que na altura algo nos separou, hoje separa-nos menos e que podemos chegar a esse consenso. Mas eu acho que essa base de diálogo que nos trouxe, a proposta do Governo e as nossas propostas, não podem, como ao clássico, mudar alguma coisa para tudo ficar na mesma. E, portanto, há que entender que nesta fase algumas medidas concretas de que não podemos abdicar. Nós não subvalorizamos as entradas nos museus, os crachás, os cartões a exibir a condição, até porque aquilo que me parece que é mais importante é o reconhecimento e o valor, e portanto isso é muito, muito importante. Mas há outras medidas concretas que vão mais além, que para o PSD são importantes e das quais não vamos abdicar. Ir mais além é falar da família militar, como aqui também referiu, e, portanto, nós propomos a extensão do complemento especial de pensão e do suplemento especial de pensão para as viúvas e viúvos dos antigos combatentes. Portanto, nós não abdicaremos desta ideia, achamos que é fundamental. E há outra que tem que ver com os sem-abrigo. Qualquer país no século XXI não deveria permitir, portanto, isto é uma ideia utópica quase, que não existissem, de facto, situações de sem-abrigo, mas a ter que existir, que não fosse com pessoas que deram a vida pelo seu país. Além de tremendamente injusto, é uma condição que, de facto, não merecem. E eu acho que isso não se resolve, o PSD acha que isso não se resolve com uma plataforma virtual de identificação dessas pessoas. Isto deixamos para o Instituto Nacional de Estatística ou para quem quiser fazer essa relação. Eu entendo, nós temos a responsabilidade de permitir que haja uma preferência no acesso à habitação social por parte dos antigos combatentes, dos viúvos e das viúvas dos antigos combatentes também. Com essas condições, o PSD estaria disponível para aprovar um documento de consenso que é admissível, que serve o país, que serve sobretudo aqueles que deram a vida por nós e que hoje também nos representam orgulhosamente nas missões que cá e lá fora temos,
e queria perguntar à Sra. Secretária de Estado se estava disponível para acolher estas medidas. O que é que acha daquelas? Há medidas consensuais, transversais a todos os partidos, que nós também acolhemos e que nós entendemos como muito positivas e que fazem parte deste leque alargado. Mas estas, sobretudo, gostava de ouvir, as que eu enunciei, gostava de ouvir a Sra. Secretária de Estado sobre isso, até porque no seu discurso de 14 de fevereiro referia que a proposta de lei do Governo relativa ao Estatuto Anticombatente é um registro de reconhecimento da dignidade, de solidariedade e de valorização dos militares. E eu acho que quem pensa assim terá de concordar com algumas das coisas que nós propomos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Vasconcelos, Bloco de Esquerda, faz favor, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, mais uma vez, cumprimentá-la, Srs. e Srs. Deputados. Efetivamente, estamos a discutir uma matéria que já há muitos anos que devia ter sido implementada, quase 50 anos, quase meio século, de facto, não tem justificação que isto tenha sido continuamente adiado. O Bloco de Esquerda também apresentou um projeto de lei neste sentido. Na legislatura anterior havia uma proposta do Governo, mas que à última hora também foi retirada, mas diga-se em bom da verdade que era uma proposta muito fraca, bastante fraca, e que gerou descontentamento das várias entidades, das várias associações, e houve uma grande desilusão, enfim, para ser avançado para um estatuto finalmente concreto, embora já bastante tarde. Isto é um reconhecimento que o país merece a estas pessoas, especialmente aquelas que participaram numa guerra injusta, que estiveram nas ex-colónias. O nosso projeto tem um âmbito assim um pouco mais alargado, tal como penso que alguns também, não é? Consideramos que não só nas ex-colónias onde houve conflito militar, mas noutras onde o mesmo não existiu, por exemplo, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Macau, etc. Acho que deve abranger todas as pessoas que passaram por esses territórios, Timor, porque as pessoas foram para lá, os militares foram para lá de forma compulsiva, foram arrancados às suas famílias, ao seu país, e então isso deve abranger, efetivamente, todas essas pessoas. Nós temos também um conjunto de benefícios a propor aqui no nosso projeto, portanto, isenção do pagamento de taxas moderadoras, apoio médico e medicamentoso gratuito, proteção jurídica em consultas, isenção de pagamento de taxas judiciais, depois aquilo que foi aqui elencado há pouco, que não deixa de ser também algumas questões com alguma relevância, mas há outras que consideramos que são fundamentais. Por exemplo, a questão da pensão mínima de dignidade. Não se compreende que estas pessoas ofiram, portanto, uma pensão abaixo do salário mínimo nacional. Portanto, o que nós propomos é que isso deixe de ser uma realidade e que passe a haver uma pensão mínima de dignidade. A questão da transmissibilidade do próprio complemento especial de pensão e do suplemento especial de pensão ao cônjuge sobrevive do titular, portanto, incluindo a união de facto. Depois também temos um conjunto de outras medidas que também constam até do projeto do Governo e de outros partidos. Bom, penso que o Bloco de Esquerda está disponível para chegar aqui a um consenso nestas matérias. Esperemos que não seja, como há pouco disse, na primeira audição com o Sr. Ministro, que não seja uma lei que represente uma grande desilusão para os ex-militares, várias associações, para o país, para que mudar alguma coisa, para que tudo fique na mesma. Isso seria incompreensível. E não há aqui, na nossa opinião, não pode haver aqui desculpas, justificações. Antes justificava-se com o estado do país, com a troika, as dificuldades financeiras. Esperemos que agora não sejam as questões levantadas, agora também financeiras, com as questões da pandemia, etc, etc, etc. Portanto, penso que estão criadas as condições, queira o Partido Socialista, queira os outros grupos parlamentares, para avançar para um estatuto efetivamente digno e que seja bem representativo, especialmente daquelas pessoas que participaram na guerra. Nós temos outras questões, por exemplo, entendemos que
O dia do combatente deverá ser no dia 11 de novembro. E porquê? É fácil de explicar, que é um dia que representa a paz, o armistício, numa guerra que provocou milhões de mortos. Portanto, penso que será uma data que será digna para representar o Estatuto Anticombatente, além de outras propostas que temos e que o Bloco de Esquerda está disponível para, de facto, aprovar, se for essa a vontade dos outros grupos parlamentares. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Secretária de Estado, tem a palavra para uma intervenção final. Muito obrigada, Sr. Presidente. Faz favor. Este é, de facto, o momento do Parlamento e, portanto, longe de mim substituir-me àquela que será a opção que fará este Parlamento quanto a este Estatuto, mas, de facto, eu devo dizer que eu ouvi várias associações ou grupos, enfim, mais informais sobre estas matérias e muitos me fizeram chegar ideias interessantes. Algumas delas são, de facto, também partilhadas pelos projetos que aqui se nos apresentam. De facto, este pretende ser um momento de reconciliação, desde logo, um momento de reconciliação, um contributo para essa reconciliação e para o reconhecimento do sacrifício de todos. E começando, no fundo, por dizer que, enfim, estou disponível para aquilo que entenderem necessário, designadamente, enfim, do ponto de vista mais técnico, para contribuir ativamente na construção deste Estatuto e, portanto, o Governo não se colocará aqui na posição de quem, enfim, apresentou uma proposta de lei ao Governo e depois não dá, enfim, seguimento ou contributo para essa proposta, não. Eu estou absolutamente disponível para as reuniões que entendam fazer, designadamente do ponto de vista técnico, para que possamos encontrar aqui aquilo que, ou que possam, neste caso, como disse a palavra agora ao Parlamento, mas que possam encontrar aqui uma plataforma de entendimento que possa ser favorável ao reconhecimento a estes cidadãos que tanto merecem. Desde logo, como aqui foi referido, a questão da família militar, eu penso que merece, enfim, algum estudo esta questão da transmissibilidade dos complementos às viúvas, porque em algumas situações isto já está previsto, portanto queria também trazer aqui este aporte técnico. Em algumas situações isto já acontece. E queria também sublinhar aqui a questão dos sem-abrigo, a que eu particularmente também tenho dado uma grande importância e chamar a atenção que, de facto, estas soluções que são apresentadas, ou algumas das soluções, para além de pôr em prática este programa de apoio aos sem-abrigo, e quando digo em prática é mesmo arregaçar as mangas e fazer com que aconteça, que passa, referiu o PSD no seu projeto, por, enfim, apresentar alguns direitos especiais. Estes direitos passam sobretudo pelas autarquias e eu penso que porque no fundo são as autarquias que têm esta habitação social, não é? Portanto, enfim, valia a pena, para aferir da viabilidade dessa ideia, trabalhar esse assunto com as autarquias locais, portanto, não está de facto nas mãos do Governo essa questão e relativamente também, para além destas observações, Sr. Deputado Carlos Reis, que muito agradeço, queria também dizer ao Sr. Deputado João Vasconcelos que, de facto, ouvi, enfim, 15 associações e grupos e, de facto, a ideia central era de reconhecimento. E ao ouvi-los, ouvi-os, isto é, ouvi-os não apenas aqueles que são fundamentalmente representativos dos ex-militares, ou melhor, dos antigos combatentes que estiveram no quadro, ouvi muitos daqueles que foram, no fundo, os milicianos, aqueles que foram obrigados a ir para a guerra, enfim, e que não pertenciam aos quadros e que
também eles sublinharam de forma muito intensa esta questão enfim, do reconhecimento da necessidade de o fazer. Mas é evidente que há, de facto, há algumas questões que podem ser importantes, mas algumas delas são transversais, isto é, eu compreendo a proposta bondosa do Bloco de Esquerda quando fala na pensão mínima de dignidade, mas isto é uma questão transversal que tem de ser pensada, enfim, pelo sistema de segurança social para os portugueses em geral e não apenas em relação aos combatentes, e portanto eu penso que não é, a questão do complemento especial de pensão que aqui apresentei foi fundamentalmente por cuidar daqueles que mais necessitam. Reparem que os outros, enquanto este complemento especial de pensão tem atrás de si aqueles que beneficiam das pensões mais baixas, e por isso se duplica. E quando se fala em duplicar, fala-se em duplicar de forma... É substancial, no fundo, aquilo em que se traduz. Os outros suplementos são suplementos que dizem apenas a respeito ao seu funcionamento, é fundamentalmente em termos de tempo de serviço. E, portanto, não tem aqui uma condição de recursos. E, portanto, mas há outras questões que podem ter a ver, no fundo, indiretamente com condições de recurso e que podem ter a ver com a questão enfim, da saúde dos antigos combatentes. Por exemplo, a questão das taxas moderadoras. É certo que está previsto que elas venham em determinadas condições a poderem ser dispensadas noutras circunstâncias, mas valia a pena pensar na questão das taxas moderadoras da saúde. Muito obrigada, Sr. Presidente. Então, neste caso, terminei renovando apenas a minha disponibilidade para o trabalho conjunto que entenderem necessário, para prestar os esclarecimentos e a colaboração, os contributos que entenderem e manifestar o meu vivo desejo que este seja, de facto, o ano em que é possível que, em conjunto, possamos prestar o reconhecimento de que estas pessoas necessitam e que tanto merecem. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado, pela sua disponibilidade para cá vir a esta audição e para continuar algum trabalho que, eventualmente, os grupos parlamentares entendam necessário à sua colaboração. Bom, Srs. Deputados, damos aqui por terminada esta audição. Na próxima semana é possível que tenhamos que fazer 2 reuniões, uma terça à tarde e outra quarta de manhã, porque temos aqui algum trabalho regular para pôr em dia e temos aqui um conjunto de audições pendentes, resultado do requerimento do PCP que aprovámos na última reunião. Muito obrigado, Srs. Deputados, e muito boa tarde a todos.